mais dessas novas ferramentas conceitos do repouso e do revoo. Essa camada da pesquisa é uma camada mais recente, né? Da rememoração em diante, né? São ferramentas conceitos que ainda não estão escritas em lugar nenhum, né? Então, são as coisas que eu estou elaborando mais nos últimos anos, né? E a gente tem, de certa forma, habilitado essa pesquisa, né? Convocada nessa dupla valência, né? De rememoração e de remembramento, né? Ou seja, lembrar que somos inseparáveis, né? Lembrar de uma forma encarnada, né? Não lembrar de tipo saber teoricamente, né? Também, mas sobretudo encontrar diferentes modos, né, de reativar a inseparabilidade enquanto uma experiência sensível, algo que a gente consegue sentir, né? Uma implicação comprometida, né, com a decisão enquanto um cuidado, enquanto um trabalho político coletivo, né, de reparar o irreparável, reparar o não irreparável. Nós temos que interromper, né, as lógicas vigentes, né, de saque, de expropriação, né, que continuam se replicando, né, e é muito difícil que a gente se implique nisso sem que a inseparabilidade seja algo sensível, seja algo que a gente realmente experimente e não só saiba teoricamente, né? Que tipo de práticas poderiam permitir, né, reencontrar o acesso, né? Aliás, eu acho que a pesquisa nos últimos tempos tem se voltado muito para essa questão, né, do acesso, como acessar, né? Porque é algo que já está acontecendo o tempo inteiro, né? Só que como não é acessível a partir daqueles sentidos que são hipercognizados, sobretudo o olhar, né? Parece que não existe. Tudo que eu não posso ver, então não existe, né? Então toda uma pesquisa mais ligada às forças, a mesmo essa mediação e remediação, né? Entre uma dimensão de espiritualidade e de política. Vamos embrenhar tudo com tudo porque precisamos de todos, né? Não tem nenhuma valência portada, seja por saberes, práticas, tradições ou pessoas, corpos, não sei o quê, que a gente não precise. A gente precisa de tudo e mais alguma coisa para reparar o mundo, né? Então vamos solicitar tudo, né? E isso envolve um exercício de redespertar essa memória, né? Essa memória, por exemplo, tipo, deixar comparecer, né? A multiplicidade que a gente tem, né? Um exercício de remembração, no sentido de reencontrar o acesso a uma sabedoria encarnada, né? Que senão eu vou apoiar sobretudo num saber aprendido, que de certa maneira quase que inevitavelmente vem junto com o seu pacotinho de dívida e dúvida, né? E que também tem as suas valências e também queremos todos, né? Mas como, né, usar um para ser antídoto das partes eventualmente envenenadas do outro, né? Então isso como uma coisa da remembração. E, né, ou seja, a dimensão de rememoração, mas também tem a possibilidade que isso abre de remembramento, né? Ou seja, de com o que se tem, com o pacotinho que cada pessoa tem, que outros arranjos que permitem reorientações, né? Que permitem que esse conjunto de tralhas que me constitui, que não é estanque também, né? Está sempre sendo renovado, ganhando e perdendo pedaços, mas o modo como ele pode se recompor ou se reposicionar, né? Pode desatar certos nós que cada pessoa saberá, né? Mas são aqueles nós que amarram o ponto de vista, engessam, né? O ponto de vista, ou seja, fabricam essa maldiçãozinha, né? Esse modo, uma certa narrativa sobre mim, sobre eu, né? Que não é justa, a começar por ele mesmo. Ou seja, foi maldita nesse sentido, né? Não foi dita bem. Então a gente precisa bem dizer essa maldição, né? Se eu vou olhar, né, lá onde eu poderia encontrar a experiência sensível da inseparabilidade, eu encontro a experiência sensível da separabilidade, da separação, né? Tipo, de um estado
em que é o estado do individualismo radical. Né? Por que isso é uma crença tão eficaz? Porque ela está instalada no plano, no plano sensacional. Sentimos isso. Né? A sensação é essa. Né? E aí, como a sensação é essa, como contrariar a sensação? Né? Ela é a prova disso. Ok, então precisamos de antídotos, né? Para reivindicar de volta que o desamparo vira amparo, reivindicar de volta que o desencanto vira encanto. E então, que operações seriam essas, né? O que é amparo? O que é no sentido mais, não é ou é, né? Mas o que é, tipo, no que consiste, né? No que consiste, no que poderia consistir esse afeto do amparo. E aí chegar nessa operação do repouso, né? Do pousar de novo, que é voltar outra vez, né, para a terra, mas também é aterrar, mas também é presentificar, né? Baixar de novo, né, para esse plano do terra a terra, do mesmo, do sentir isso, né? E a possibilidade de um descanso profundo que tem a ver com um resgate da confiança, de que eu não vou ficar sem saída, desamparada, sem solução. E isso ser algo possível de ser acessado nesse plano da sensação, né? E experimentar outras possibilidades. Porque se for possível isso, então talvez se abra o acesso às operações do encanto, né? Que são essas operações que eu estou tentando trabalhar elas a partir do revoo, né? O revoo, né? Que é uma coisa interessante, né? Porque ele é aquele momento, né? É aquele momento de levante, né? Para ajudar ele a se levantar. Ou seja, eu preciso tocar a terra, eu tenho que estar no relanded para poder revoar, né? Porque eu tenho que pegar um impulso, que é um impulso que eu posso contar com isso aqui para fazer isso, né? Então, é esse movimento em que eu levanto, né? Que desprende, que expande, né? E ao mesmo tempo, o revoo e a revoada é o momento em que eu encanto, porque acesso à multiplicidade radicalmente. Aí eu tenho mesmo uma sensação de inseparabilidade. Na revoada, isso também foi uma coisa que, né, quando eu precisei traduzir, foi uma descoberta que me ajudou a confirmar uma coisa incrível, né? Porque a revoada a gente em português tem a palavra revoada, que significa várias coisas, mas também é o próprio bando, mas a gente tem uma palavra que é o bando, né? O bando, por exemplo, aqueles bandos, né? Dos pássaros, por exemplo, que se movem assim, ou mesmo os cardumes, ou coisas, né? Que se movem como um corpo inteiro, mas são milhões de corpinhos. E ao mesmo tempo, se a gente fizer um zoom para dentro de cada corpinho também, são milhões de corpinhos, né? E assim consecutivamente, né? E esses bandos, o que eles são? Eles são algo que só funciona porque é multicentrado, né? Não tem um eu que é o líder. A gente perde o acesso ao nosso, a gente mesmo enquanto bando, porque tem um eu líder, tem um eu que fala eu, que se pronuncia, que diz, né, e que pronuncia a maldição, né? Mas se eu puder me multiplicar, ou seja, puder acessar de novo, reativar de novo a minha multicentralidade, né, eu ser multicêntrica, como esse bando dos pássaros ou dos peixes, que isso é o acesso ao encanto, é a possibilidade de eu, a nível sensacional, né, reencontrar o meu bando. Eu sou bando, né? Tem múltiplos, não tem só esse eu, e ao mesmo tempo poder fazer bando, né, com o entorno, que não é nem só com outros humanos, mas começar por aí talvez, ou sei lá, né, mas isso também é tudo, né, mas poder fazer bando, né, isso tem a ver com poder acessar a inseparabilidade e poder desbloquear o encanto, porque isso aqui é um encantatório, né? E vou usar essa ideia de que o corpo ele é uma zona de transferência do meu tamanho interno e o corpo é a mídia
né, por onde vai passar esse tabuleiro. É uma forma de acessar os múltiplos. Eu faço uma conexão com a neurociência, né? Isso é um trabalho, tem uma coisa do cérebro, os hemisférios, o sensório motor, essa divisão do corpo caloso, onde as coisas acontecem aqui, como elas se transmitem para o resto do corpo, essa rede maravilhosa que existe dos neurônios no corpo inteiro. Então, isso tudo está vivo na gente, isso tudo está ativo, né? Então, a brincadeira, o jogo era tentar, a partir da fisicalidade, por isso as caminhadas e os giros, e as imagens como um apoio. E aí como é que eu me relaciono com aquilo que eu vejo e vou fazer aquilo que vejo, né? Então, vai e volta para mim e eu faço. Tem um gap, tem um espaço aí, né? E o que eu faço já não é mais aquilo que eu vejo, é o que eu vejo já mediado de novo pelo corpo. Então, por isso que eu chamo esse exercício de espelho de forças. Prática individual que vai se expandindo para o espaço e para outras pessoas. Porque o cerne da minha questão é como que eu vou articulando esse individual com o coletivo e o coletivo com o individual. Como que eu preciso cuidar do individual para estar mais qualitativamente no coletivo e como que se dá esse trânsito. Então, o que eu vou sugerindo algumas pistas dentro desse arcabouço de sugestões que eu vou fazendo. Cada pessoa vai sugerindo de acordo com as suas necessidades, vontades e desejos desse corpo, do que ele está precisando, do que ele vai precisar nessa travessia para permanecer, né? Também essa é uma outra pergunta. Como a gente lida com a ideia de manutenção, de continuidade, de permanência? Como que eu preciso me ajustar para permanecer em alguma coisa? Quais são os movimentos, né, dessa permanência, que a gente sabe que não existe paragem total, ela é precária, ela é um equilíbrio precário. O movimento está sempre em movimento. A pausa, essa pausa que a gente pensa como pá, estátua, né? No corpo não existe. Ele está sempre, tem 1000 movimentos involuntários aqui que a gente não controla rolando. Então, a gente vai acessar um pouco esses lugares e outros que a gente vai chegando junto, tá? É só para deixar evidente essa autonomia que é muito importante para vocês poderem ter uma experiência de reparagem em si consistente. Como que eu posso amparar e ser amparada também por esse espaço? Como que a gente pode se sentir acompanhada, não só por seres humanos, mas por outras matérias, né? Então, como que eu posso ir buscando amparo e também amparar dentro da nossa inseparabilidade com esse espaço? Como que eu me ajunto, me agrego, me acoplo, me torno parte mesmo, intrínseca. Das matérias que aqui estão, quais são os jogos que elas já estão jogando aqui, onde nós estamos. E como que eu me achego a esse jogo, a esse acontecimento que já está
em curso, né? A vida não para. Então, da mesma maneira que a gente experimentou o espaço de fora, aquele agregado de matérias que vivenciamos lá fora, nós vamos retornar essa energia para esse espaço de dentro que temos acolhido esses dias. Então agora vai ser uma espécie de jogo, território da gente com a gente mesmo, mas já entrando em relação entre nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos reparar novamente naquele conjunto de matérias. E nós vamos então inventariar, reinventariar essas matérias, mas levando em consideração o nosso próprio acontecimento de agora, como a gente está se sentindo. Como que esse jogo interno faz emergir. Então, trazendo de volta essa ideia do acoplamento, do reajuntamento, do encaixe, eu vou reparar naquelas matérias o que me convoca, para encaixar, para acoplar em mim, para me constituir, para me separar também desses objetos ordinários que aqui ganham características extraordinárias, né? E dentro de uma dimensão de que esse encaixe nem sempre é perfeito, né? Às vezes ele pode começar de uma maldição e encontrando e se bem dizendo durante a relação, né? Que a gente deixe se instalar uma corrente elétrica entre esses dois olhares. Vamos permitir o repouso do nosso olhar no fundo do olhar da nossa dupla, reciprocamente. E vamos ativar a magia da troca de pontos de vista e do antídoto da vista do ponto, reciprocamente. Eu que estou em corpo-território, confio no meu olhar na minha curadora e posso repousar porque estarei guardado. Eu que estou em cuidado e curadoria, peço licença para acessar o seu inacessível e poder oferecer a minha guarda.
fiz fotos um pouco mais em detalhe de cada pessoa e ter acesso a esse material. E também ter acesso aqui, Poder Mágico, né, estava atuando reciprocamente aqui, né? Os trios, né, fizeram seu momento ativar antes da gente começar, mas, enfim, um trio não sabe com que força que foi, né, mediada. Então, abrir espaço para essa revelação e que surge daí, né, para partilhar isso. E também tem um acesso à imagem, que também pode, né, ser mais matéria, né, sabendo sempre que a prerrogativa é da sensação, né, que vocês acessaram pela sensação e não pela imagem. E com essa matéria toda, cada pessoa chegar no grupo a sua questão a dissolver e não a resolver. Enfim, não só com a matéria dessa prática, né, mas do conjunto da nossa experiência, né? Que questão que surgiu aqui, que pôde ser visitada, trabalhada, um pouco reorientada, né? A questão seria essa que, enfim, né, a gente agora pode convidar para um último ritual de dissolução. Né? Então, fazer esse ritual, né, de transferência, né, é uma magia simpática, né, ou seja, a gente se transfere para esse outro corpo, né, a questão por manuseamento, o gesto mágico vai ser o manuseamento. Investe a questão aqui, transfere ela para esse outro corpo, para que, tipo voodoo, né? Esse aqui vai dissolver, então o nosso também vai. e aí a gente poder fazer um desfecho provisório da nossa experiência, que teremos continuações de diferentes formas, né? Eu sinto um reencontro feliz e corajoso, assim, da minha parte, de mergulho mesmo nisso, que é uma busca, né? Uma busca e o Ente é um grande encontro. Desde que eu me lembro, assim, eu não estou tão presente quanto eu estive aqui esses dias. Só que, e como é bom, sabe? E isso é possível com muito amor mesmo. E é isso. Eu não senti que eu precisava fazer nada, só pra mim. Isso é foda. E a gente está tão necessitado dessa potência, assim, né? Que é tudo isso, essa calma, vamos estar aqui agora, né? Esse estado de atenção, esse estado de amor, essas relações de entrega, né? Tudo isso junto, né? A gente está, né? O mundo está tão louco. E eu tive a experiência de ter feito há 7 anos atrás, assim, precisa de recarregar isso. Foi muito importante, assim, poder ter a vibração de cada um, estado de estar, estado de ser, estar aqui. Então, muito lindo ver essa generosidade e confiança de vocês virem até aqui, confiarem, vindo, pegando avião, e da gente ter conseguido promover esse acolhimento para vocês. Também dentro de uma perspectiva artesanal, né? Eu gosto muito que a Fê define o Ente como um modo artesanal, né? E artesanal no sentido, não numa simplicidade que não é profissional ou menos, mas um artesanal porque é feito por todos nós, né? Sem esse modo artesanal, a gente talvez não conseguiria possibilitar o acesso de tantas formas diferentes, ou não conseguiria realizar. Também agradecer o chamado que é do bando também, né? Porque quando vim de longe, aí, então assim, fiquei com medo de vir a carona, não sei o que, um monte de coisa, né? E parece que o chamado começou a dissolver minhas questões desde então. Então, eu
Obrigada. Duas palavras, assim, confiança. A gente vem de tanto tiroteio, assim, né? E para construir qualquer coisa, só se constrói na confiança. E o nós. O nós é nós mesmo. Não nós, mas o nós. E obrigada, assim, do mais profundo, de verdade, assim. É muito profundo isso, assim, que a gente passou aqui. Então, obrigada mesmo. Foi uma troca, assim, muito intensa, muito bonita, muito amorosa. E eu falei para a Fernanda ontem sobre o meu estado de graça, né? E esse estado de graça, ele me acompanha desde que eu estou aqui, assim, e antes de eu estar aqui. Tenho vivido esse estado de graça e eu acho isso muita potência, assim, né? Então, eu agradeço a todos. E é muito bom perceber que existem possibilidades e ferramentas, né? Ainda que seja um grande desafio ao sair daqui, né? Levar isso para a vida vivida, mas é um princípio, né? Acho que até porque são vários dias, então a gente vai entrando, aquilo vai entrando na gente, a gente vai entrando e aí quando vê, a mente já está pensando diferente, já está repensando, reparando. Então é incrível, assim, enfim, já tinha me aproximado através de rede social, observado e estar dentro, né, realmente sensacional. Muito amoroso, sim, muito vibrante, amoroso, fertilizante, muito uma sauna, assim, uma coisa. E nesses dias aconteceram muitas coincidências, assim, pequenas coincidências de palavras e situações e coisas. E aí eu fico pensando que no tempo não espiralar, né, essa conectividade, porque para não ficar um abismo, né, parece que voa, volta para um negócio que é mesmo adensado, né, aqui é muito... tem um campo que vibra e protege dessas toxinas, né? Então, como voltar para o gás carbônico e tal. Essas coincidências, né? Que acaba que de repente não é coincidência, né? São atenções, né? Que de repente elas vão aparecendo assim e estão em toda parte, assim, né? É menos da ordem quer dizer, da magia também, mas ela está lá também, né? Então, acho que você criou uma ferramenta de limpeza, né? Em qualquer lugar e de contaminação, né? Dessa vibração aqui, que eu acho que a gente conseguiu, assim, foi muito... Alguns momentos desafiadores, assim, de não entregar para certas coisas e tal, assim, né? São sempre negociações internas, assim, mas realmente esse campo do acolhimento, acho que foi muito evidente, assim, era a primeira superfície, era a camada, era o relevo, né? Que é muito bom acelerar essa partícula, né? Já que a gente veio de uma fragmentação de pandemia e muito isolamento e muita, enfim. Então acho que isso fez uma limpeza, um descarrego bom.